Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Leite aqui na Livraria Leitura do Shopping Recife. Agradecer a oportunidade da leitura e também a The Óculos, 26 anos de existência, de muitas histórias, de uma loja de sucesso. Ótica The Óculos, aqui também no Shopping Recife. E hoje estou aqui com a presença do Odomar, da Sandra, obrigado, tá? E do Manuel. Nós vamos falar de alguns papos aqui, alguns assuntos, e eu vou trazer aqui para vocês um assunto que eu fiquei bastante pensativo hoje de manhã. Encontrei com uma aluna minha da faculdade, eu sou professor da Faculdade Maurício Nassau, de Direito, e aí eu encontrei com ela, ela falando, assim, conversando na fila, aí ela falando que ela descobriu há pouco tempo que ela está frustrada, frustrada profissionalmente, porque teve que acompanhar o marido, e o marido é servidor, e teve que acompanhar por conta do trabalho dele, e aí acabou deixando de lado alguns projetos pessoais que ela tinha em prol do casamento e em prol da construção de uma família, né? E aí muita gente acontece que acaba que tem que fazer essa decisão, só que o problema é quando não tem muita clareza nessas tomadas de decisões. A tomada de decisão não é clara, ou às vezes não é fundamentada no propósito, de você viver de propósito. E aí, aqui a pergunta que fica é: como que vocês lidam com essas frustrações? O que vocês acham que, que a pessoa pode fazer para entender que frustração é o quê? É uma expectativa que foi acima do normal, ou às vezes não está muito bem fundamentada, não está muito certa da tomada de decisão, né? E aí, quem começa a falar? Vamos Eu aí. posso começar rapidinho. Eu acho que para minimizar essas frustrações da vida, as pessoas têm que analisar os vários cenários. Se você tem um projeto de vida ou algo inesperado que aconteceu, você tem que tomar uma decisão, você precisa também se colocar no problema, não se anular também em prol do outro, talvez no caso dessa história aí contada, e também analisar os vários cenários, porque um dos cenários vai acontecer. Tem que analisar os riscos e as possibilidades, porque ocorreu uma coisa que não estava na imaginação da pessoa, aí vem a frustração. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. O prós e contras é aquela análise SWOT, né? De administração de Isso, empresa, que faz sim, análise SWOT exatamente. Isso usa-se, a análise SWOT é muito usada no mundo corporativo, né? corporativa. Onde você analisa as suas forças e fraquezas para ver os cenários internos e externos. Se aplica também para a vida humana. Massa, bacana. Eu acho que, além de levar em consideração, né, os cenários, existe também a questão do propósito. Quando você sabe o que você quer, né, independente do que aconteça ali no meio do caminho, que vai acontecer problemas né, mas quando você tem ali muito firme o seu propósito, em meio às diversidades você consegue seguir em frente. Talvez ela não estava firme no propósito dela e que por isso as circunstâncias acabaram fazendo ela Perfeito, duvidar, né, do que ela queria. Então eu perfeito. acho que é muito disso, né? Você ter a Também. Não se consciência. anular, É né? Como eu exato. falei. Acontece que às vezes a gente tem às vezes até a tendência de querer traçar o plano ideal para nossa vida, só que quando chega, às vezes no dia seguinte acontece um monte de coisa, mas vai acontecer, com certeza, tem que Sim, acontecer, até para saber se realmente essa pessoa tá se ela quer mesmo aquilo que ela disse que queria, né? Que aí vão chegar um monte de obstáculos, provas, enfim, o nome que seja, acho que para justamente, é isso mesmo que você quer? Isso. E Vou colocar um até, pouquinho de dificuldade só para ver se e você... até as teorias de planejamento é, americanas, europeias, do PMI, fala que toda teoria, na prática, precisa de um ajuste. Nem tudo que a gente planeja vai ser exatamente igual na prática. Então você tem que estar preparado para esses ajustes da vida, porque o dia a dia é diferente. Sim. Na minha visão, tá? A frustração ela vem de uma falsa sensação de controle. Ou seja, você acha que exerce controle em tudo e de fato você não consegue exercer. Então, o teu controle é limitado a determinados atos, a determinadas regiões. Tá? Essa questão da SWOT ela é importante. Os maiores negociadores do mundo, eles já possuem na mente uma análise SWOT. Tá? Então, eles fazem isso para a vida pessoal deles. Automático já, né? Já é É automático. automático. Então, você pega para planejamento da sua empresa, sim, ok, mas aquilo ali você traz para a sua vida. Então, você tem uma análise SWOT pessoal. Você quando vai fazer qualquer coisa, você não, eu vou fazer isso porque aqui eu vou conseguir, aqui não. Isso. Então, a emoção da frustração, ela vem de uma falsa sensação de controle, tá?
Então é criada uma expectativa a qual, quando não é realizado e você não está preparado, tá, para aquela situação adversa, você se frustra. Quando na verdade aquilo tinha que estar no teu radar, não pode acontecer isso. Mas você elimina aquilo, certo? Por motivos pessoais, psicológicos, aí cada um tem os seus motivos. E quando acontece, você fica frustrado. Quando na verdade aquela frustração, ela pode reverberar no seu, né, interior, como assim, o que foi que deu errado, onde foi que eu criei a expectativa, o porquê deu isso. E a partir desse momento, tá, você falar, não, aqui eu não erro, então não vou criar expectativa e o meu comando ele é limitado até aqui. Daqui para frente tem N variáveis, tá? Então você tem que se trabalhar psicologicamente, emocionalmente, tá? Para tudo na vida, tá? Perfeito. E para avançar sem se frustrar, sabendo que aquilo ali pode dar certo ou não. No tocante a esse caso que você falou, eu achei interessante, porque o sentimento de frustração, pô, tô frustrado porque eu tive que... Mas, na verdade, aquilo ali foi a opção dela. Sim, Ela claro. ela não criou um planejamento e foi frustrada. Não, foi uma opção. Claro, e naquele ponto que chama-se frustração, não é uma sentença de vida. Não, Você de pode, forma dali, Olha lá. pegar todo o cenário, tudo que você viveu errado, ou certo ou errado, como lições aprendidas, e dali tomar novas decisões. Então, não levar para os cenários a maturidade para saber que na vida a gente vai ter que retraçar rotas o tempo todo. Agora, como você falou de PMI e análise SWOT, que é muito interessante, trazendo um pouco de gestão aqui para a nossa vida pessoal, você tem um PDCA. Então você vai analisar, vai corrigir e vai... O tempo todo. O tempo todo. Melhoria contínua. Então, assim, essa questão de você se frustrar é uma opção. Né? Porque a partir de um certo momento você, opa, calma aí. Né? Já tem uma certa idade, uma certa maturidade para encarar as coisas de uma forma mais madura, mais estratégica, digamos assim. O problema é quando o emocional, ele te afeta. Quando então, você na tem verdade... inteligência emocional, você consegue Então, administrar os percursos. Ou até entender também que tem que em toda escolha que você faz, vai ter renúncia, tem que ter renúncia, e saber se a pessoa está preparada para abrir mão de coisas que fazem sentido para ela. E aí, às vezes, dá muita importância, as pessoas dão muita importância a uma rejeição que teve e acabam esquecendo de vários pontos positivos que aconteceram nessa jornada e que acaba relegando isso. Porque, por exemplo, negativo, né? menosprezou... Tem inteligência emocional. Um exemplo, abdicou em tese da vida profissional, da construção de uma vida profissional em prol da família. E aí é mecanismo de pesos de valores, né? Qual é o valor? Você focou no seu peso família. Deu certo a família? Pronto, então são escolhas e renúncias. Agora, veja, foi uma opção de momento, isso não é uma sentença. Sim, pode... Então, a partir do momento que, momentaneamente, eu tenho que fazer isso aqui, certo? O que eu posso fazer, então, para resolver essa frustração? Primeiro, é você trabalhar emocionalmente. Segundo, hoje você tem internet, você trabalha em qualquer lugar do Brasil. Você tem N possibilidades. N possibilidades. Né? Eu não vou exercer uma carreira, mas você pode exercer uma atividade remunerada, qualquer coisa, né? Independente de internet ou não, na verdade. Tá? Então, essa frustração... Limitar, né? Sempre tem. Você sempre pode recomeçar. Você não pode voltar lá e querer mudar uma decisão que você fez, mas você pode começar hoje. Até porque até dessa experiência tem lições aprendidas, né? Então é olhar por essa perspectiva, né? Que eu aprendi e daqui pra frente qual é o plano, né? Perfeito. E às vezes você fica nessa, fica estagnado mentalmente, né? Sequestrado emocionalmente numa situação que aconteceu, que aí nesse caso, por exemplo, que a gente vê como o tempo passa muito rápido. Passaram 10 anos para perceber que ela não fez uma escolha que não estava muito bem, ainda não tinha digerido muito bem essa escolha, demorou 10 anos para procurar uma ajuda, o especialista procurou uma ajuda especializada, um terapeuta, para identificar que essa frustração fez com que ela parasse e estagnasse 10 anos da vida. Foi uma opção, foi uma decisão. Decisão, sempre decisão. E aí foi quando ela, não, vou voltar a estudar, e voltou a estudar, mas você vê que num piscar de olhos passou 10 anos. Passaram 10 anos por conta de uma frustração que ela, quer dizer, superdimensionou um evento. E entra na seara da resiliência, né? Você ser resiliente. Pô, tive um plano frustrado aqui, vou analisar, vou passar aquele tempo, digamos assim, de absorver maturidade, de luto, digamos assim, ó, vou sofrer aqui, mas tu tem limite, né? Tu tem limite. Essa questão da escolha, assim,
A pessoa escolhe, claro que a dor, a dor é inevitável, né? A dor é que iguala todo mundo sente dor. Mas o sofrimento é É opcional. opcional. Isso. O sofrimento sempre vai ser opcional. E a questão de se colocar no papel de vítima ou se colocar no papel de Exato. achar. Eu estava pensando nisso nesse momento. Eu passei uma situação na empresa que eu trabalho e eu participei de um processo seletivo e não fui aprovada. E aí todo mundo, tipo, quando terminou o processo, que ali eu já tive o resultado, as pessoas começaram a falar, nossa, você não tá triste, né? Gente, eu preciso saber que eu não estava preparada para a vaga. Isso. Então eu não vou ficar aqui me vitimizando, falando, porque não me deram oportunidade. Não, eu não estava preparada. Então é exatamente isso, é você parar de se vitimizar, assumir, né, o que você precisa melhorar. Eu sei agora o que eu preciso me desenvolver e aí depois tentar uma outra vaga, né, enfim. Mas é isso, é você assumir as rédeas da sua vida, né, e ali dizer, não, foi culpa minha, eu tomei a decisão de não seguir com a minha carreira e tá tudo bem, agora o que eu vou fazer daqui pra frente? Sim. É. Tem gente, eu falo que tem gente lá na polícia, que se você entregar uma barra de ouro de 1 quilo pra pessoa, a pessoa vai reclamar. Pô, mas o que eu vou fazer com uma barra de ouro? Onde que eu vou derreter? Aí se você entrega o ouro em pó, mas ouro em pó? Como que eu vou fazer com ouro em pó? Quer dizer, a pessoa reclama de tudo. Assim mesmo. Se você, parabéns, ganhou 40 milhões de reais. Pô, mas 40 milhões de reais, o que eu vou fazer com isso? Reclama de todos os cenários, a pessoa É a natureza humana. Uhum. já entender que sempre tem pontos positivos e negativos em tudo, em toda escolha que você faz. E tudo parte da inteligência emocional, do autoconhecimento. O problema é que as pessoas elas não estão focadas em autoconhecimento, elas focam em autodesenvolvimento, Tem uma mas não em Tem uma autodesenvolvimento. frase de Autoconhecimento. Shakespeare que ele diz o seguinte: nada é bom ou ruim em si, o pensamento torna as coisas assim. Exato. Tudo tá aqui, ó. Exato. É por isso que eu sou apaixonada pelo poder do subconsciente, pelo poder da mente, porque é isso, tudo tá aqui. É o primeiro princípio, para quem gosta de hermetismo, já estudou, teve contato, ou tem contato, o primeiro princípio, tá, do hermetismo é justamente o mentalismo. É a primeira lei, assim, é o mental. O mental, Exato. esse mesmo fato, você pegou esse fato, eu tive que me mudar por conta do meu marido e não vou mais poder ser minha profissão. Ela optou por um caminho de frustração, como também, opa, é uma oportunidade, eu vou fazer aqui alguma coisa para agregar, me movimentar. Tudo é como você encara. Então, na verdade, não é o fato, é o que mental você- de quem vai enfrentar o fato, né? É o mental de quem está enfrentando aquilo ali. É aquela coisa, não é o que te acontece, é o que você faz com o que O que acontece, acontece. né? Eu dei um exemplo num dos umas palestras que eu faço e que eu dou um exemplo bem clássico assim do meu dia a dia na profissão como delegado. Uma vez a gente foi cumprir um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão numa casa. E aí o camarada, ele fugiu da casa porque ele achou que ele fosse preso. Mas o mandado era só para chegar e não tinha mandado de prisão, a não ser que houvesse flagrante na casa dele. Quando a gente chegou, ele fugiu e deixou o filho dele lá. O filho dele tinha uns 12 anos de idade. Aí quando a gente chegou, o filho dele olhou bem assim, pô, quando eu crescer eu quero ser igual vocês. Eu não quero ser igual meu pai que vive fugindo dos outros. Aí isso é questão de mentalidade. Acontece isso, o mesmo fato acontece, sim. Todos os dias acontece e tem gente que se vira contra e fala, eu odeio a polícia porque meu pai fugiu de mim. E você vê que é toda questão de mentalidade. Às vezes o pai é assassinado no tráfico, aí o filho fala, vou vingar a morte do meu pai. Enquanto eu não vingar, eu não sossego. Aí acaba a história se repetindo e outras pessoas, outras crianças, outros adolescentes, pelo poder da mentalidade negativa ou positiva, vira e fala, vou fazer totalmente diferente do que aconteceu na minha família. Por isso que é tudo uma questão do pensamento. Exatamente. Perfeito. Massa. E aí? E só para finalizar aqui, o externo é consequência do interno. Exatamente. Então, quando você toma aquilo desse, Assim é porque o seu interno é Assim aquilo ali. como dentro, assim Né? como Assim fora. como fora. Então, Perfeito. na verdade, o que ela externou de frustração é o que tem dentro dela. Se não fosse esse ato, seriam outros. Tá? Seriam outros. Perfeito. Isso foi o que disparou o gatilho da frustração. Exato. Esse fato. Mas qualquer outro poderia ter disparado. Sim. Porque é o que está dentro dela. É a Exatamente. frustração. Exatamente. Tá? Eu super acredito nisso. É uma coisa que, por sinal, eu leio muito sobre isso. E eu uso tudo isso pra mim, porque eu tô nesse processo de autodesenvolvimento, de expansão de consciência, né? Do porquê que a gente tá aqui. O comportamento revela. Uma das né? coisas que ajuda muito nesse processo, segundo os coaches, segundo os teóricos, é que você é a soma das 5 pessoas mais que próximas você de você. convive. Então, você convive, eu convivo com ele, então os hábitos dele eu tendo a culturar.
É. Então você tem que ter muito cuidado com quem anda também. É bíblico, né? Isso, É, Diga com quem exatamente, tu andas, que eu direi quem tu és. Exatamente. Ande com 5 e você será o sexto. Exato. É, Independente, exatamente. ande com 5 você será o E se sexto. você não tem, assim, Então como é eu, uma primeira ao seu dica, é redor, por aí. essas Exato. 5 pessoas, procure E aí tem internet, que é o que eu faço. Aí Me tem cerco uma- desse universo, porque próximo eu não tenho. E tem uma filosofia que fala e que acrescenta ainda mais uma coisa mais assim, mais introspectiva ainda, que é: diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Perfeito. Você vê como que é a força do pensamento. Tudo é o pensamento. Tudo é a força do pensamento. Tudo começa na mente. E nós voltamos para o primeiro princípio, o mental. Exato. Mental, É, Tudo pois mental. Tudo mental, tudo começa no... Exatamente. Boa. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Parabéns pelo projeto, muito bom. Obrigado. E o Parabéns. livro, vai dar Qual livro? Ah, é indicação. Faltou a indicação do livro aqui. E aí, qual o livro que você indica aqui pro pessoal? Fala do livro de Bem, negociação, pessoal, né? Dos livros que eu tenho lido recentemente, eu indico Como Chegar ao Sim. Tá? É um livro que foi escrito por 3 professores de Harvard há 35 anos, 40 anos. E tudo que surgiu depois sobre esse tema, que é negociação e gestão de conflitos, faz referência a esse livro. São técnicas de Harvard e ajuda todo mundo a lidar com os conflitos. Massa, bacana. Deixa eu indicar Claro. O Poder do Subconsciente. Já li várias e várias vezes. Eu acho que esse é um livro para você ler para a vida toda. Porque sempre que eu leio, eu tiro aprendizados assim. Como se eu- Legal. É um livro de cabeceira, então. Exato. Então, esse livro para mim é um dos melhores livros. Massa. Já que a gente falou aqui sobre frustrações, negociações, análise SWOT, tá? Eu vou indicar um livro de negociação. É um livro de um dos maiores negociadores do mundo. Estou falando não do político, mas sim do empresário Donald Trump. Então, o poder da negociação, tá? Se eu não me engano, é o poder da negociação. Mas enfim, qualquer livro do Trump que fale em negociação, eu indico. Porque ele não se frustra com negociação, justamente por isso. Porque ele sabe até onde ir, até onde dá, até onde não dá, até aqui eu vou e pronto. Simples, pragmático, simples, sem frustrações. A negociação com ele é... Todo tipo de negócio, todo livro dele referente à negociação, eu indico. Que bom, eu leio. Excelente. A única negociação que deu errado com ele foi a do escândalo que deu, né? Que ele negociou, tentou calar a mulher que deu escândalo. Mas, tirando a brincadeira, ele é excelente negociador. Então, pessoal, já curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo Café com Leite. Um abraço. Tchau, valeu, muito bom. Muito bom, velho.